Atenção, atenção para as últimas notícias sobre o rei Pelé. Eu acredito que nem todos vocês hão de concordar com as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo, mas opinião cada um tem a sua. Para muitos, Pelé é um herói, foi um herói. Para outros, não. Ele não passa de um vilão. Eu vou dizer aqui do que se trata esse vídeo e vou trazer aqui a minha opinião. Nesse exato momento, Pelé se encontra no Albert Einstein, em São Paulo, no hospital, tratando de um problema muito sério que antigamente, quando se falava essa palavra, as pessoas mandavam bater na boca, certo? Então ele está se tratando, ele vem se tratando há alguns anos e o estado dele, no momento, a família diz que é um estado estável. Ele está tomando um tratamento, um tratamento assim bem agressivo e já não estava mais reagindo a esse tratamento. O Pelé tem 82 anos, realmente o rei do futebol, com mais de 1.300 gols, ovacionado no mundo inteiro. Ele é o rei, considerado o rei no mundo inteiro, não é só no Brasil. Como profissional, como jogador, realmente o Pelé nota 1000, tem todas as qualidades, isso aí é indiscutível. Porém, existe um lado que eu queria comentar aqui com vocês a respeito do Pelé, um lado meio que obscuro, meio que algo assim que chama, que nos deixa triste, essa que é a verdade, né? O Pelé tinha uma filha, muitos de vocês sabem, outros não. O Pelé tinha uma filha chamada Sandra Regina, né? E ela é a filha bastarda do Pelé. Até então, Pelé teve um caso extraordinário em São Paulo com uma dona de casa e essa veio a conceber uma filha, né? E essa filha começou a procurar o Pelé para que ele a reconhecesse como filha, mas ele sempre fugiu dessa responsabilidade, até chegar ao ponto dela acionar a justiça, querendo que o pai reconhecesse que ela era filha dele. Ela não queria nada em troca, só o reconhecimento. Só queria dizer para todo mundo, eu tenho um pai, está lá no meu registro que eu tenho um pai. Ela se elegeu por 2 vezes a vereadora na cidade em Santos, em São Paulo, e ela conseguiu, gente, através de uma ação judicial, um DNA gratuito para provar que ela era filha do Pelé. E o Pelé disse assim, se você tem certeza que é minha filha, então coloque no pá, bota para torar. Pelé disse isso, gente. Não vai invenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode ser fanático, sabe? Porque ele foi e ele é. Mas ele também teve esse outro lado que eu vou trazer aqui a minha opinião, certo? Então, Pelé, ele entrou na justiça 13 vezes para dizer que não era o pai, tal. E contra fatos, contra provas, não há argumento, gente. Então ela ganhou na justiça, certo? Só que ela também ela foi acometida por um câncer na mama. E ela queria muito conhecer queria muito conversar com o Pelé pessoalmente, sabe? Colocar as cartas na mesa, resolver a situação, que ela queria só o amor dele e o reconhecimento, mas ele nunca quis saber dela. O que aconteceu? Ela partiu para a eternidade. E ali, no seu velório, aí saiu a notícia, gente, em todos os jornais. Agora o Pelé vai até a sua filha, né? Ele podia ter ido quando ela estava entre nós, mas agora é a última homenagem, acredito que ele vai. Ele estava em São Paulo no dia do acontecimento.
as empresas do Pelé mandaram flores, aqueles buquês de flores, sabe, muito bonitos. E a filha do Pelé, a Sandra Regina, ela não queria flores, ela queria simplesmente o reconhecimento do seu pai. Mas ele não foi, gente. Muita gente, a imprensa criticou, mas o método do Pelé continuou com ele. O rei do futebol foi homenageado agora na Copa do Mundo, né, pelos jogadores da seleção. Está numa situação difícil. Resumindo, existe uma lei chamada Lei da Reciprocidade Divina. A lei da semeadura, aquele que você planta, você colhe. Ele está com o mesmo problema que a filha dele teve, que por esse problema ela partiu. Ele está com a mesma situação, sabe, com 82 anos. Eu não quero desejar o pior para o Pelé, eu quero desejar o melhor, que ele se recupere, mas que ele se arrependa, né? Porque o que ele fez, aí a nota para essa atitude é 0. Um 0 bem grande à esquerda. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque isso aqui serve de reflexão e de meditação para as nossas vidas. O exemplo do rei não é exemplo a ser seguido por nenhum de nós. Nós não podemos nunca, jamais, em nenhuma das hipóteses, abandonar aquele que nós geramos, sabe? Ele foi fruto, talvez, de uma irresponsabilidade do rei, justamente no auge de sua fama, de sua carreira. Ele não queria ter tido aquela filha? Tudo bem. Se ele não queria, por que ele não evitou de ter aquela filha? Então ele, com medo de ter escândalos e do nome dele definhar, preferiu esconder, e aconteceu o que aconteceu. Tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que a verdade sempre vence. A verdade, por mais que ela seja escondida, colocada no canto de parede, comprimida, ela sempre sobressairá vitoriosa, ostentando em sua mão a bandeira da transparência e da realidade. Então essa verdade foi escondida por muitos anos, mas chegou à tona. Então, gente, tudo isso que estão fazendo para o Pelé, essas homenagens, certo? É bacana, é legal. Mas esse outro lado do Pelé também as pessoas precisam saber, porque a gente precisa ver as duas faces da moeda. A Bíblia de Jesus disse assim, olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pelé merece todas essas honrarias? Sim, merece sim, porque ele foi e ele é esse representante, né, legal do futebol, o maior de todos, certo? Humanamente falando, mas como pai, como ser humano. Os filhos da Sandra, eles conseguiram na justiça uma indenização, né? Eles recebem uma pensão do avô até o dia de hoje, né? Até hoje ninguém sabe estimar a riqueza de Pelé. Estima-se que hoje ele ganha em torno de 2 milhões de reais mensalmente. É uma suposição, né? A Forbes, ela diz o seguinte, a revista Forbes, que hoje, se o Pelé tivesse hoje ainda no seu auge, ele estaria ganhando em torno de 223 milhões de dólares por ano. Isso você multiplica por 5, né? E vai dar mais de 1 bilhão de reais por ano. Seria o que Pelé estaria ganhando hoje se ele tivesse no auge. Enfim, gente, para que adianta nós ganharmos, a Bíblia diz, ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua salvação? Não quer dizer que Pelé perdeu a salvação, né? Quem sou eu para dizer isso? A salvação é individual. Mas o que eu quero dizer é assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ser rico, ter fama, e não cuidar das responsabilidades mais simples, mais comuns, que é você cuidar do seu filho, reconhecer o seu filho, né? E o Pelé não reconheceu. Então o rei poderia ter feito mais um gol de placa na sua vida e perdeu a oportunidade. Por que perdeu?
porque ela, a sua filha, não está mais entre nós. Então, passando aqui só para deixar esse comentário aqui para vocês. Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.